Olá, pessoal. Estou aqui, né, para resolver uma questão polêmica, tá? Do ano de 2019, a banca foi o IDECAM e foi uma prova para professor efetivo do Instituto Federal da Bahia, né? IFBA, ok? Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que vocês pudessem eh, acessar o canal, ok? Eh, as- eh, Acione o sininho, deem um like no vídeo, compartilhem, tá? E aí vocês vão estar ajudando a pessoa e ajudando o pessoal que está aí na labuta, tá? É uma questão controversa e nesse ano, neste ano, né, que foi feito neste ano que foi feita essa prova, para vocês terem uma ideia, 4 questões foram anuladas, tá? Só de química. E essa questão aqui, né, em particular, ela não foi anulada, mas teria, teria que ser anulada, tá? Porque é polêmico. Vocês vão ver por quê. Bom, o gabarito da questão é a letra A, tá? Vai lá. Mas vocês vão ver que ela é controversa, tá? Então, por que que ela é controversa? Vamos lá. Então, a questão, tá? Tá falando aqui, né? A A é 25 graus Celsius, o valor das constantes de acidez do ácido nítrico, então eu sublinhei essa parte, tá? E do íon bicarbonato são infinita, tá? E 4,7 vezes 10 a menos 11, respectivamente, ok? Então, repare que eu sublinhei isso aqui, esse trecho aqui, né? Esses trechos aqui, tem um porquê. Utilizando reações e cálculos adequados, calcule o pH da solução aquosa, tá, de nitrato de sódio, a NaNO3, cuja concentração é igual a 0,01 mol por litro. E o valor da constante de equilíbrio, aqui ele quer, né, a constante de basicidade, que é o Kb, beleza? Para o ânion carbonato, né, CO3, 2 menos. Aí ele deu o dado aqui da constante de ionização da água, ok? Da autoprotólise da água, beleza? E é 1,0 vezes 10 a menos 14, ok? Então aqui, cara, aqui você deve focar em primeira informação, ele deu, né? Ó, a constante de acidez do ácido nítrico é infinita, né? Então, a gente pode deduzir que esse trata-se de um ácido forte, beleza? E ele também deu o Ka, né, do íon bicarbonato, ok? Então, a gente, quando vai resolver, né, uma questão, isso aqui é questão de analítica, né, química analítica, ok? Mas o que que a gente tem que pensar na reação, ok? Então, primeiramente a gente vai fazer o que, ó? Calcule o pH da solução aquosa de nitrato de sódio. Então, o que que acontece numa solução aquosa de nitrato de sódio? Primeiramente, né, é a dissociação desse sal. Ele é um sal solúvel em água, ok? E outra, tá? Quando ele, vamos lá. Então, primeiramente, né, a dissociação do sal, ele é um sal neutro. A gente vai entender por que ele é um sal neutro, tá? E ele provém, os íons dele provém, tá, de um ácido forte, como o ácido nítrico, e de uma base forte, tá? Hidróxido de sódio. Isso vai
isso vai dar, né? Isso vai ser importantíssimo para a questão, tá? Então, aqui, primeiramente, né, a gente vai se preocupar com a dissociação desse sal, beleza? Então, ele vai se dissociar em Na+, né? Cátion de sódio, em meio aquoso, tá? Ele vai estar ali solvatado, né? Com moléculas de água ao redor dele. Depois eu gravo uma aula exclusiva para explicar o processo, tá? Mas por enquanto confia. E o ânion nitrato, ok? Então aqui a dissociação, né? A separação desse composto iônico, ok? Desse sal. Beleza. Então, a gente tem que lembrar que que é uma solução aquosa. Então, esse sal, né? Ele está ali dissociado em água, ok? Formando seus íons. Mas nós temos também, o que acontece na água? A água, ela sofre o que nós chamamos de autoprotólise da água. A água é quebrada também, tá? Né? No meio dessa solução. A água é o solvente, mas ela também reage, tá? Ela reage com ela mesma. Então, ó, 2 moléculas de água, ok? 2 moléculas de água, aqui está no estado líquido, né? A solução aquosa, ela é uma solução aquosa, uma solução líquida. Ali tem, né, a sua fase líquida, que é a água, que é o solvente, e ela sofre protólise, ela é autoprotólise, né, da água. Então, protólise, ela se quebra, né, vamos dizer assim, em o ânion hidróxido, ok? Em meio aquoso, tá? Perdoa o garrancho, tá? E aqui a gente pode colocar H+, mas melhor representando, né? A gente vai botar o íon hidrônio. A água aqui, né? A água, né? Uma molécula de água, ela vai doar um próton para outra molécula de água, né? E aqui doou, vai perder o próton. Próton, quem não sabe, é H+. Ok, galera? H+. Tá? Então, uma molécula de água, né? Um mol de água, doou próton para outra molécula de água. Com isso, a que recebeu, né? Aqui ela foi o ar. A água aqui ela se comportou. Então, a água ela tem pode ter esse comportamento dúbio, entendeu? Ou ela pode se comportar como ácido, né? Ou do que doa próton, que é o ácido de Bronsted-Lawrence, né? Ou da teoria, né? Sinônimo, né? Ou da teoria protônica, tá? Ela pode doar próton e pode perder próton, entendeu? Então ela doou próton para outra molécula de água que recebeu esse próton, ok? Então a que recebeu, ela se comportou como uma base. Ela recebeu o próton, se comportou como uma base, ok? E a que doou se comportou como um ácido. Então aqui houve a formação de hidróxido, né? Que é uma base por si só, e houve a formação do cátion hidrônio, e é um ácido por si só, ok? Que é um ácido por si só. Então, tá. Então, aqui, o protólise da água. Então, a gente tem que entender o comportamento, o que está acontecendo naquela solução, tá? E aqui, né, como é uma reação ácido-base, tem uma constante, né, que é o KW, né, que é a constante da autoprotólise da água. É que eu vou dar um espaço aqui para poder escrever mais, né? Então, aqui, ó, para cá.
posso chegar muito, podendo, tá? Então aqui nós temos a constante, né? Que é a constante de equilíbrio, eu também vou dar aula sobre isso. É o tipo de constante de equilíbrio, só que aqui é a constante, né, da autoprotólise da água, tá? Que é representada, tá? É quando a gente vai tratar de uma constante, a gente primeiro trata dos produtos, né? Produto, é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, ok? Então, ó, aqui. Só que o reagente aqui, ele está em um estado bem definido, né? Que é o estado líquido, tá? Estado líquido, ok? Então, quando a substância estiver no estado líquido, estado sólido, a gente não coloca na constante. Na verdade, até coloca, mas o valor que a gente que teria que colocar aqui era 1, né? Aqui embaixo da fração seria 1, certo? Então, já que esse valor, né, aqui a ser colocado é 1, né? Poderia colocar, né? A concentração aqui, ó. Se fosse colocar o equilíbrio mesmo, bonitinho. Ali você repara que o coeficiente estequiométrico aqui, né? É 2, né? Tem 2 mols de água. Então seria, tá? Se não tivesse no estado líquido, eu colocaria aqui a água, né? A concentração de água sobre 2, porque, né? Tem o coeficiente estequiométrico aqui. Nesse caso aqui, né? O coeficiente estequiométrico é 1, né? Não preciso colocar, mas é 1. Então, aqui é a concentração de OH-, né? Sobre não, elevado a 1. E aqui também, elevado a 1, elevado ao coeficiente dele, tá? O coeficiente estequiométrico. Só que esse valor aqui embaixo, isso aqui que eu estou colocando, é igual a 1. Por que que é igual a 1? Aqui embaixo, tá? Isso aqui embaixo. Até, ó, isso aqui embaixo é igual a 1, tá? Simplesmente porque o estado, né? O estado físico em que essa água se encontra é líquido, tá? Depois eu explico com mais calma por que quando está em estado líquido ou sólido é igual a 1, né? Sempre no equilíbrio químico. Não, no equilíbrio no equilíbrio químico é igual a 1, tá? Quando você for montar a constante de equilíbrio é igual a 1. Depois eu explico. Por enquanto só aceito, tá? Em outro vídeo eu explico com mais calma, tá? Então, já que é igual a 1 o denominador, né? Então eu vou simplesmente deixar implícito aqui, tá? Então, a constante de autoprotólise da água, tá? É igual ao produto, né? Da concentração de OH- e H3O+, ok? A concentração de hidróxido e a concentração de hidrônio, ok? Cátion, né? Isso aqui é o cátion hidróxido. Desculpa, o ânion hidróxido e o cátion hidrônio, ok? Beleza, tá? E aqui, ó, ele deu os dados aqui, né? Ó, KW igual a... Anota tudo isso, tá? Eu costumo colocar a unidade, tá? Já que isso aqui a gente está tratando de concentração, né? Concentração, normalmente a concentração tratada é a molar, é mol por litro, né? Então eu tenho aqui, ó, eu não coloquei aqui, né? Mol por litro. Mol por litro, né? De OH- vezes mol por litro, estou botando a unidade, né? Unidade de concentração. Mol por litro vezes mol por litro. Então, ali na questão não colocou, mas eu sempre coloco, sempre que eu vou fazer prova uma prova de física, prova de química, eu me preocupo com as unidades, tá? Faço a análise dimensional dos
chamado de análise dimensional, tá? Então, 10 a menos 14, como está ali na questão, né? A questão forneceu. Então, mol por litro vezes mol por litro vai ser mol por litro ao quadrado, certo, galera? Então, eu tenho um outro quadro aqui já com tudo escrito bonitinho, tá? Então, eu vou passar para lá para poupar tempo do vídeo, tá? Então, aqui eu só dei uma introdução, tá? Do que está acontecendo nessa solução aqui que ele passou, que a questão passou, ok? E lembrando que essa solução é uma solução, né, 0,01 molar, mol por litro, ou mol por litro, né? Ó, beleza? Então vamos passar para outra lá, que eu vou falando. Então tá. Então, ó, como eu disse, né, é a constante infinita, né? A constante, ele deu a constante do ácido nítrico aqui como infinita, eu coloquei aqui no cantinho, só para explicitar que trata de um ácido forte, né? O ácido nítrico, né? Eu vou ter HNO3, né? Ácido nítrico, constante infinita. Então quer dizer que o que está querendo dizer? Um ácido forte. Então, quando ele ioniza, né? Quando ele libera H+, ele libera todo o H+ dele. Não sobra nada, entendeu? Na reação. Assim, não sobra nada do reagente, né? Vamos supor, né? Na reação aqui, desenhar aqui minúsculamente, né? E H+, mais o ânion, né? Entendeu? H-. O que eu tô querendo dizer com ácido forte? Todo esse H+, tá? Foi liberado. Todo. Ok? É isso que eu tô querendo dizer. Não resta nada, né? Não resta nada do produto aqui, né? O produto aqui é todo transformado, tá? Desculpa, esse reagente aqui, né? Esse reagente é todo transformado em produto. É isso que tá querendo dizer aqui. Por isso que ele é um ácido forte. Beleza, galera? Então, só pra reforçar aqui. Tá, então aqui já explicitei tudo aqui, tá? Então vamos lá. Então, repara que eu ressaltei essa questão aqui, né? Eu enfatizei essa reação aqui de autoprotólise da água. Vocês vão entender. Então, eu vou gravar uma aula só de tratamento sistemático do equilíbrio. Tá? Só de tratamento sistemático do equilíbrio. Tá? Que é literalmente você fazer um sistema matemático, tá? E uma reação química. Envolve equilíbrio químico. Tá? Então você vai fazer um sistema matemático ali. Tá? Então, em suma, o que eu fiz aqui? Repara que isso aqui é um ácido forte. Não, desculpa. Isso aqui é um sal. É um sal solúvel em água. Tá? Então ele se dissocia por completo, vamos dizer assim, em água, né? Praticamente por completo, tá? Também não vai sobrar muito corpo de fundo, né? Você não vai ver muito corpo de fundo ali na solução, tá? Ele vai se dissociar praticamente por completo, ok? E o que eu quero dizer é, se essa solução aqui é 0, né? Se a solução desse sal aqui é 0,01 molar, tá? O que eu vou ter ali de produto também vai ser, né, 0,1 molar de sódio mais e 0,01, né? 0,01 de sódio mais e 0,01 de nitrato, né? De NO3 menos. E que foi que eu coloquei aqui no sistema, tá vendo? Balanço de massa, tá? Balanço de massa, você vai ver ali toda a concentração, vamos dizer assim, né? Toda a concentração analítica,
né? Tu vai ver, é relacionado à concentração analítica da solução, né? As espécies, você vai ver as espécies envolvidas nessa reação, tá? Do sal. As espécies envolvidas na reação do sal. Quais foram as espécies envolvidas? O Na, né? Na+, ok? E o NO3-. Então, foram essas espécies envolvidas nessa reação. É o que eu estou querendo dizer aqui. Então, se eu tenho a solução de 0,01 né, mol por litro de sal, e eu estou dizendo que é um sal que dissociou por completo, é o que eu estou colocando aqui matematicamente, entendeu? Né? A concentração analítica do sal é igual à concentração de sódio mais, que foi 0,01 mol. O mesmo, né? Aí aqui eu estou falando em relação ao sódio, né? Ao cátion. Mas em relação ao ânion também, né? Que é o nitrato, né? NO3-. A concentração analítica do sal é igual à concentração do ânion, né? Que é o nitrato, NO3-. Também é 0,01 molar. É isso que eu estou falando no balanço de massa. Mas nós temos cargas aqui, né? Um balanço de carga. Então, o balanço de carga, né? Não vai só envolver, no caso, o soluto, né? E o soluto não vai envolver só o soluto, como foi no balanço de massa. Não vai envolver só o soluto, que é o sal, né? É o nitrato de sódio. Vai envolver também as outras reações que ocorrem na solução. Quais são as outras reações que ocorrem? A autoprotólise da água. Não tem água ali reagindo também com ela mesma? Então a gente vai e também não está gerando cargas aqui, tá vendo? Está gerando outros íons aqui, outras cargas, certo? Então a gente vai fazer um balanço de carga, balanço total, né, de cargas. Entendeu? Tá? Balanço total de cargas. Há reações aqui em cima, né, no balanço de massa, que não gera íon, né, não gera íon, mas entra no balanço de massa. No balanço de carga, nesse caso aqui, entrou quase todos, né? Todos os produtos, tá? Vamos lá. Então, no balanço de carga, não só o soluto está envolvido, mas também o solvente está envolvido, ok? Então, é o que eu coloquei aqui. No balanço de carga, nós temos o quê? Nos produtos, né? O Na+, né? O íon, o cátion, né? Hidrônio, né? O nitrato, NO-, o NO3-, e o íon hidróxido, né? O OH-. Só que eu não disse aqui em cima que a concentração, se você reparar aqui em cima, a concentração de Na+, né, de sódio, ela é igual à concentração de nitrato, NO-. Então foi o que eu fiz. Eu posso cortar aqui nessa expressão. Posso? Do balanço de carga, foi o que eu fiz, né? Cortei. Pense numa conta, né, de matemática. Você vai colocar 0,01 aqui desse lado e 0,01 aqui deste lado também, da igualdade. Então eu cortei. Quando você for fazer a conta, você vai cortar. Então eu cheguei à conclusão que desculpa, gente, a concentração de hidrônio é igual à concentração de hidróxido, né? Nessa solução. Beleza? Então, né, isso aqui é só um complemento. Então, como é que eu vou fazer para calcular o pH? Né? O pH, o pH, ele é uma função logarítmica, tá? O pH, esse Pzinho significa que é uma função logarítmica, tá? É menos log, tá? E o H significa que ele quer saber o pH da concentração, tá? De
de H3O+, ou H+, tá? Que são sinônimos, tá? O H+, tá? Ele é... Só que eu prefiro tratar como H3O+, ok? Eu prefiro tratar como ele. Mas é isso, entendeu? É a concentração logarítmica, ao menos log, da concentração de OH3 menos. Então, ó, eu já falei o que é o pH. É uma função logarítmica, né? É o menos log, só que aqui tem o menos na frente, tá? É uma função logarítmica, menos log de... Eu vou gravar uma aula só disso, explicando por que tem um porquê. Os cientistas não fizeram isso não fizeram isso jogado. Isso facilita muito os cálculos, tá? Enfim, tá? Da concentração de OH menos. E a questão tá te perguntando pH, não tá? Não, de OH menos não, desculpa. De H3O+, do hidrônio, ok? Então a gente vai ter que achar a concentração de hidrônio, certo? Como é que se acha a concentração nessa solução? Neste caso, né? A gente não chegou à conclusão de que a concentração de de H+, vou falar assim H+, que é a mesma coisa, né? De H+, não é a mesma de OH-, então vamos lá. E a gente também não achou aqui, ó, né? Essa constante da autoprotólise da água. Então vamos tratar com ela, né? Vamos fazer o cálculo em cima dela. Já que a gente tem a concentração de H+ aqui. Não tem? Então, vamos lá. Então tá, então ó. Se colocar. Se caraca. Se, né? Gente, se você aperta o botão e não vai. Se a constante de autoprotólise da água, tá, é 1 vezes 10 né? 1 vezes 10 a menos 14 mol por litro ao quadrado, certo? Mol por litro ao quadrado. E também a gente viu lá que essa constante se calcula, né, com o produto de H+, né? Ó, lembrando, tá? Só para reduzir aqui a fala, tá? De H+ vezes OH-, não chegou a essa conclusão, tá? Então a gente não chegou também à conclusão de que esse H+ não é igual ao OH-. Então eu vou ter H+ vezes H+. H+ ao quadrado, certo? H+ vezes H ao quadrado. Então, H+ ao quadrado, tá? H3O+ ou H+ ao quadrado é igual à constante de autoprotólise da água, tá? Bom, se eu estou elevando a 2 aqui, eu estou elevando a 2 para eliminar esse elevado a 2, né? Essa potência de 2, eu faço a operação inversa, né? Que é a radiciação. É como se eu fizesse aqui, ó. Né? Aí eu elimino, né? Elimino esse 2 daqui. Só que o que eu fiz aqui, eu faço do outro lado, né? Então, se eu fiz raiz quadrada aqui, desse lado, eu faço raiz quadrada do outro. Ok? Então, H+ é igual a raiz quadrada de KW, né? Da constante de autoprotólise da água. E a gente já viu qual é, né? Que é o valor, né? A gente já viu aqui, ó, né? Então, é só fazer a raiz quadrada, né? Raiz quadrada, aí, o que acontece? Raiz quadrada de 1 é igual a 1. Raiz quadrada de 10 a 14, né? Nesse caso, como é um número divisível por 2, né? Aí a raiz quadrada é que tem um 2 aqui, né? Então, já que é divisível por 2, ok? A gente pode fazer falar que é a metade de 14, ok? Então, 10, a raiz quadrada de 10 a menos 14 tem o porquê ainda, tá? Porque a radiciação é nada mais, nada menos do que uma potência fracionária. Depois eu explico com mais calma, em outro vídeo,
tá? Mas enfim, eu posso dividir, né, esse menos 14 por 2. Então, 10 a menos 7. E aqui também, ó, eu corto, né, 2 com esse 2 aqui na potência, vai sobrar 1 mol por litro. Então, eu vi que a concentração de H+, é 1, né, 0,0 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Tá? E aplicando a fórmula do pH, tá? Aqui eu tenho uma operação logarítmica. Então, o que eu fiz aqui? Logaritmo, né? Propriedade logarítmica. Log de uma potência, log, né, de um número que é uma potência, o que eu faço? Eu passo a potência para frente. Peteleco. Chamo de peteleco. Então, aqui, o que aconteceu? Vou botar aqui para vocês enxergarem. Eu tenho já o menos, né? Então, vai ficar menos 7, tá? Vezes log peraí, log de 10, acho que é log de 10. Peraí. Calculadora. Quanto tá precisando de calculadora? Ah, tá ali. Achei. Então, aí tá, é soma. Aí tá, aqui vai ficar logo 7 vezes não, aqui tem uma multiplicação. É isso. Aí vai ficar aqui, tá, aí aqui log de 1 é igual a 0. Isso, log de 1 é igual a 0, tá? E aqui, no caso, a soma. Não, tô atrapalhado hoje, né, galera? Então ó, vai ficar log de log de 1 igual a 0. Peraí, aqui vai ficar 7, peraí, 7. Dificuldade 7, né? Mais log de 1 vezes log de 10, ó. Log de 10. Aí, 0, né? 0 vezes 1, né? O log de 10 é igual a 1. Entendeu? Aí, log isso, acho que é. Não, na verdade, é que eu tava fazendo direto. Não vou fazer direto, não. Né? O que acontece é o seguinte. Desculpa aí me atrapalhar, galera. O que acontece é o seguinte. Vou apagar aqui. Fazer assim que é melhor. Confundir menos. Tem o log, né? Eu tenho menos log aqui, que multiplica. Tá, então vou fazer, ó, menos log de 1, ok? Menos log, melhor. Que é soma, né? Menos log de 10 elevado a menos 7. Agora sim, agora vai dar bom. Menos log de 1. Só que
Aqui, log de 1 é igual a 0, tá? Aí sim, agora sim, menos, aí aqui, menos 7, aí sim, por favor, o famoso peteleco, ok? Menos 7, tá? Menos 7 vezes log de 10, entendeu? Aí o que acontece? 0 menos com, menos com menos, mais 7 vezes 1, porque log de 10 é igual a 1, ok? 7 vezes 1, pH igual a 7, tá? Então, chegado ao resultado, o que acontece? Por que essa questão é polêmica? Repara que a letra A, né, o pH é 2 e... ainda não. Aí o que acontece? Agora a gente vai ter que calcular a constante de equilíbrio que ele pediu, né? Então, o que eu fiz? Ele fornece, né, o Ka do bicarbonato. Então, foi o que eu fiz aqui, ó, bicarbonato, ok? O íon bicarbonato, prazer, é esse aqui, né? Ou hidrogênio carbonato, tá? É um sinônimo. Então, eis, né, a reação de, aqui no caso, o que está acontecendo aqui? O bicarbonato, ele está doando, né? Ele está funcionando como um ácido, né? Ele está doando, né, o próton dele para a água. A água aqui está servindo de base. É uma base, né? E aqui é a reação de ionização. Isso é a reação de ionização do íon bicarbonato, tá? E ele está agindo como ácido, ok? Quando ele doa o próton dele, ele se torna, né, no ânion, né? No íon, no ânion carbonato, ok? Beleza. Então aqui eu estou fazendo, né, a constante de acidez dele, que é, como eu disse, né? Ó, aqui eu não coloquei a água, lembra? Porque a água está no estado líquido. Então, para estar no estado líquido, né, a concentração dela aqui no equilíbrio é igual a 1. Beleza? Então por isso que eu não coloco. O resto eu não coloquei aqui, mas tá ali na solução, né? Então tá é, 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 como tá na solução, tá, né? Tá numa solução aquosa, então tá ali, né? Na sua forma aquosa, ok? Tá ali. Beleza. Então aqui, né? Produto sobre reagente, beleza? Produto, né? Produtos sobre o reagente, os reagentes. A água eu não coloco porque está em estado líquido. Só que eu fiz o processo inverso, porque aqui, ó, processo inverso, constante de equilíbrio KB para o ânion, né, carbonato. Então, foi o que eu fiz aqui, o carbonato, ok? Aqui já é um processo chamado hidrólise, né? Hidrólise do íon carbonato, tá? Que aqui no caso é uma base, hidrólise da base, né? Está funcionando aqui como uma base, que vai receber. Viu como é que a água se comporta de maneira diferente? Aqui em cima ela se comporta como uma base, aqui embaixo ela se comporta como um ácido, entendeu? Porque está doando o H+, o H+, para o íon carbonato, ok? Que se transformou em bicarbonato, e com isso a água transformou no hidróxido, ok? Então isso tudo aqui, ó, isso aqui é a base conjugada da água, neste caso. Aqui é o ácido conjugado da água, tá? Aqui é a base conjugada do íon carbonato, tá? Aqui é o ácido conjugado da base, né, aqui no caso da base, né, do íon carbonato, né? E o bicarbonato é um ácido com sua base conjugada. O íon carbonato é uma base com seu ácido conjugado, entendeu? Enfim, depois eu vou passar uma aula só sobre isso. Mas aqui é o quê? É a constante de basicidade do íon carbonato. É o que a questão está perguntando, tá? Então aqui, ó, também, ó,
Repara que a água não coloquei aqui porque é igual a 1, tá? Sua concentração aqui no equilíbrio é igual a 1, porque está no estado líquido. O resto tá em solução aquosa, tá? Então aqui, ó, produto sobre reagente, ok? Por que eu cortei aqui, né? Eu fiz os cortes, tá vendo? Eu cortei aqui, ó, carbonato com carbonato e bicarbonato com bicarbonato. Por quê? Porque, se você reparar, né, se você somar essas reações aqui, essas duas reações, você vai ver que vai cair na autoprotólise da água. Vai cair nessa reação aqui, na autoprotólise da água. Faça aí, esse exercício para vocês. Faça aí, soma aí. Já tá tudo encaixadinho, bonitinho, tá vendo? 2 moléculas de água com 2 moléculas de água. Carbonato tá aqui, carbonato nessa reação tá nos produtos. Aqui tá no reagente. Quando isso acontece e a gente somar aí essas duas reações, eu posso cortar o que tiver. Se tiver o mesmo, né, a mesma espécie que tá no produto estiver no reagente, eu posso cortar. Entendeu? Eu posso cortar. É como se fosse, aqui é como se fosse semi-reações e a gente vai ver a equação geral aqui, né? A equação geral aqui vai dar na autoprotólise da água, tá? Então eu posso cortar carbonato com carbonato. Foi o que eu fiz aqui matematicamente, carbonato com carbonato, ok? Posso cortar o íon bicarbonato com o íon, né, bicarbonato, tá? O ânion bicarbonato com o ânion bicarbonato. Foi o que eu fiz aqui, entendeu? E aqui, né, quando se trata de constante de equilíbrio, né, o que eu estou somando aqui eu multiplico na constante de equilíbrio, entende? Porque tá vendo que aqui, ó, eu tenho multiplicações em divisões, entendeu? Então, se aqui eu estou somando na reação, eu vou multiplicar, né, o Ka, a constante de, de acidez, com a constante de basicidade, ok? A constante de acidez do bicarbonato com a constante de basicidade do carbonato. Então, foi o que eu fiz, né? Eu peguei essa reação, essa equação aqui, né, da constante de equilíbrio e multipliquei né, com a constante de basicidade, né? E já que eu tenho uma fração aqui, eu estou multiplicando, o que eu fiz foi isso aqui, ó. Eu vou mostrar visualmente para vocês. Eu só arrumar um espaço. Peguei isso aqui e multipliquei por isso aqui, entendeu? Multipliquei por um X para vocês entenderem. Multiplicação ou o ponto, né? Botar o ponto para não confundir, né? Pontinho aqui, multipliquei. Então, na multiplicação, né, eu posso juntar né, esses numeradores. Estou multiplicando, né? Posso juntar esses numeradores. Aí, quando eu junto esses numeradores, você pode ver que estou multiplicando numerador com numerador e denominador com denominador. Só que, se você reparar, eu tenho bicarbonato no denominador e bicarbonato no numerador e está todo mundo multiplicando. Se tiver todo mundo multiplicando, eu posso sair cortando aqui, né, os termos iguais, ok? Se tiver multiplicando. Como está multiplicando aqui, eu posso fazer isso, entendeu? Então foi o que eu fiz. Cortei bicarbonato com bicarbonato e carbonato com carbonato. Ok, galera? Então vou voltar lá. Ok? Fazendo isso, né, você vai ver que sobrou somente o quê? Né? O hidróxido, né? O íon hidróxido com o íon hidrônio, ok? O ânion hidróxido com o cátion hidrônio. E o que é isso aqui? Nada mais, nada menos do que a constante de autoprotólise da água. E se você somar aqui também, você vai ver. Vamos fazer? Vamos fazer.
corta, né? O que tiver produto, reagente. Produto, reagente. O que sobrou aqui? 2 mols de H2O, líquido, ok? Nos reagentes. E olha aqui, ó, a mágica, né? Olha a mágica acontecendo, ok? KW, né? Alto protólise da água, tá vendo? E representado aqui pela sua constante de alto protólise da água. Entendeu? Foi o que eu fiz aqui, matematicamente dizendo. Então, ó, KW, ok? KW. Mas aí ele quer saber o KB, né? KB do ânion carbonato. Tá? Isso aqui são reações complementares. Por isso que isso ocorre, entendeu? Ok. Então, KB. Então, aqui, ó, a partir daqui é matemática, galera. Eu quero isolar o KB. Eu quero isolar o KB. Eu passei, o K tá multiplicando o KB, eu passei dividindo. Aqui é tudo conta. Continha, né? Repare que eu me preocupei com as unidades. Tá vendo que eu me preocupei com as unidades? Isso aqui é o KB. Não, é o KW. Como eu tô, né? Como eu tô tratando de... Vendo aqui, ó. Né? Mol por litro. Mol por litro. Por isso que saiu esse mol por litro ao quadrado. Tá, galera? Mol por litro. Mol por litro. Tá? Mol por litro ao quadrado. E o K... O K é o seguinte. K, deixa eu ver se eu tenho K aqui representado para poder mostrar para você. Ah, tem aqui. Tem aqui. Você percebeu que por que aqui é mol por litro, né? Com relação ao K, eu tenho o H+, tá? H+, chama de H+, tá? H+, com a unidade de ml, né? Desculpa, de mol por litro. Eu tenho carbonato também com a unidade de mol por litro, ok? E tem aqui embaixo, né? O bicarbonato com o mol por litro também, né? Representado pelo mol por litro. Também, ó. Tá tudo multiplicando aqui em cima, não é? Então eu posso simplificar, posso sair simplificando, posso sair cortando. Sem medo, ser feliz, entendeu? Tá multiplicando aqui em cima, eu tenho mol por litro vezes mol por litro e tá dividindo por mol por litro. Então um dos mols por litro vai rodar. Ser cortado, né? Vai ser simplificado. Ok? Então sobrou o que a unidade, né? A unidade do Ka também é mol por litro. Do Kb também, se você for analisar, também é mol por litro. Então, já que eu estou tratando aqui do Ka, né? Então botei o mol por litro aqui embaixo, né? Botei o mol por litro aqui. Então vai ficar mol por litro ao quadrado sobre mol por litro. É a mesma coisa daqui, se você for reparar, né? Mol por litro vezes mol por litro é mol por litro ao quadrado. Entendeu? Só que aqui, né? Mol por litro ao quadrado. Beleza? Que é a unidade do KW. Mol por litro ao quadrado sobre mol por litro. Mol por litro vezes mol por litro sobre mol por litro. Por isso que eu cortei, por isso que eu simplifiquei. E também vai dar, né? Aí, simplificando, fazendo a continha, eu achei que o KB, né, é aproximadamente 2,13 vezes 10 a menos 4 mols por litro. Então, agora vamos à polêmica da questão. O gabarito tá a letra A. Note que qual é o pH? Tá aqui na letra A. 2. Qual é o pH que a gente achou? 7. Aí você vai, tá bom. B. Beleza. Qual o KB que eu achei? 2, né? Aproximadamente 2,13 vezes 10 a menos 4. Né? Mol por litro.
Aí você vai na letra B, tá, 1 vezes, né, 1 vezes 0,10 menos 4. Aí você vai, pô, não é a letra B. As outras eu nem vou analisar muito. Só vou aqui, né? Tá, aí na letra A, que é o gabarito, você vai, pô, pH 2. Pô, não é. Mas vamos pro KB. Pô, tá próximo, né? Pô, tá. Então é A ou a B? Entendeu, galera? É A ou a B? Deveria ter uma alternativa em que tivesse o pH 7 e o KB, né? Como tá aqui, 2, né? 2,12 vezes 10 a menos 4, né? O mais próximo do que a gente achou. Essa se espantem, né? Pasmem, essa questão não foi anulada. Entendeu? Bom, seria pH 2, galera, tá? Se não fosse um sal, tá? Neutro. É neutro porque ele gera, eles provêm de um ácido forte e de uma base forte. Se você reagir uma base forte com um ácido forte, eles vão se neutralizar, né? Vão haver via ação de neutralização, né? E o pH vai ser 7. Entendeu, galera? Então, por isso que é chamado de sal neutro. Existe também sal neutro de ácidos, ácidos fracos com bases fracas. Basta ter o mesmo Ka, né? O Ka do ácido ser igual ao Kb da base. Entendeu? Mas enfim, é outro papo. Entendeu? Mas nesse caso aqui uma base forte, né? Aqui no caso seria o hidróxido de sódio, né? E com um ácido, né? Com cátion, né? Cátion Na, mas ele pode formar o hidróxido de sódio, que é uma base forte. E o ânion, né? Nitrato pode formar um ácido forte, que é o nitrato, que é o ácido nítrico. Como apresentou aqui na questão, né? É uma pista, ok? Então, se a questão fosse uma base forte, uma solução de base forte, ou uma solução de um ácido forte, e desse essa concentração aqui, 0,01 mol por litro, de uma base forte ou de um ácido forte, o pH seria 2. Entendeu? Depois eu faço, né? Depois eu faço uma questão de ácido forte, vocês vão ver. E o pH seria 2. Se fosse uma base forte, uma solução de base forte, ou uma solução de ácido forte. O que não é o caso na questão. A questão trata-se de uma solução de um sal neutro que provém de um ácido forte e provém de um ácido fraco. Não, de um ácido forte. Ok? Vem de um ácido forte e uma base forte. Mas é um sal que provém dessas duas espécies. De um ácido forte e uma base forte. Então, o que vai acontecer? É exatamente isso, né? Os ânions aqui, mas e se formasse uma base forte aqui? Também ia formar um ácido forte aqui. Eles iriam se anular, não é? Eles iriam se neutralizar, se fosse o caso. Entendeu? Aí, a gente teria que só tratar, né? Já que os dois se anulam, a gente vai olhar para a solução só para a autoprotólise da água. Por isso que o pH é 7. Entendeu? Porque a gente está tratando da autoprotólise da água. Entendeu? E não da dissociação do sal. A dissociação desse sal aqui não vai influenciar no pH. Não vai influenciar nada no pH. Entendeu? Então, é por isso, essa questão controversa. Qual é a resposta da questão? Não tem aqui. Teria que ser anulada. Né? Tá um misto de letra A com letra B. Tu vai pegar o 7 da letra B e juntar com 2,12 da letra A. Tá, galera? Então, muito obrigado. Desculpa aí, foi extenso demais, me atrapalhei um pouco, mas saiu, fluiu, entendeu? Então, valeu, galera. Obrigado aí, tá? E até a próxima. Só fazendo um conserto aqui, tá? No final da questão, eu disse que se
fosse uma solução de uma base forte ou de um ácido forte, que e tivesse essa concentração aqui, né, 0,01 mol por litro, né, ou 0,01 molar, seria o pH dessa solução seria 2, tá? Eu fui meio certo. Eu falei algo meio certo nessa afirmação, tá? Na verdade, o pH seria 2, tá? Se essa solução fosse uma solução de um ácido forte, ou seja, neste caso da da questão, se fosse uma solução de ácido nítrico, ok? Se fosse uma solução de ácido nítrico, o pH, né, se fosse uma solução aquosa de ácido nítrico, o pH seria 2, porque aí iria, trataria, né, de uma solução de um ácido forte, ok? Aí o pH aqui a gente era só colocar essa fórmula, claro que teria um tratamento sistemático para explicar isso, tá? É parecido, né? Só ao invés daqui da dissociação do sal, colocaria da ionização do ácido, ok? Da ionização desse ácido. E o cálculo também seria feito, né, em cima da hidrólise da água, sim, tá? Mas aí a gente iria considerar a concentração da solução de ácido, de ácido, de ácido, do ácido forte, tá? Mas aí seria um outro cálculo aí. Num próximo vídeo eu gravo sobre isso, tá? Sobre ionização de ácido forte, né? De soluções de ácido forte, né? Bem concentradas, ok? Então, aqui se fosse um ácido forte, né? Eu seguiria naquela afirmação que eu fiz, tá? Se fosse uma solução de ácido forte, nesta concentração, tá, da questão, o pH seria 2. Se fosse uma base forte, seria o pOH, tá? Seria, né, a função logarítmica da concentração de OH-, tá? Porque aí seria, né, a dissociação da base, tá? Se fosse NaOH, como eu dei no exemplo, né? Seria a dissociação da base forte, tá? NaOH- em Na e OH-, tá? Aí a gente iria aqui calcular o pOH, né? Seria 2. E se quisesse calcular o pH, seria o complementar de 2, né? Porque tem uma outra fórmula em que, se a gente quiser tirar o pH de uma solução básica, primeiramente a gente acha, né, uma das formas de se calcular, você acha primeiro o pOH, que seria 2, e aí você diminuiria de 14, né? Se fosse uma solução a 25 graus Celsius, né? Na questão tá falando aqui, né? Tá dando uma pista, 25 graus Celsius, ok? Aí você diminuiria de 14, né? 14 menos 2, certo? Aí o pH de uma solução básica seria 12, tá? De NaOH nesta concentração aqui, tá? Mas aqui você não vê nenhuma das opções se fosse uma solução de base forte. Aí você vê uma opção A, né? Ela seria 2 se fosse de um ácido forte, ok? Então era isso que eu ia falar. Mas como aqui trata de um sal neutro, tá? O pH é 7, como a gente achou aqui na questão. Beleza? Tá? Então é só esse conceito que eu queria fazer na questão, né? Do que eu falei, tá? Valeu, muito obrigado e até a próxima. Fui!